Neste vídeo vamos então apresentar a sexta regra de derivação, que é a regra de derivação das funções dadas na forma implícita. E este vídeo está inserido na série Derivar é Fácil. Portanto, vamos abdicar de provar, de demonstrar, vamos direto ao ponto, que diz a sexta regra. Se a função é dada na forma implícita, ou seja, f de xy igual a zero, então a derivada de y em relação a x, ou seja, eu tenho uma função que depende de x e eu vou derivar y como variável dependente em relação a x, variável independente. Esta fórmula me diz que é o sinal negativo do quociente formado por f índice x dividido por f índice y. E já vou explicar o que cada um destes dois símbolos representa. Então, como devo entender fx? Fx é o resultado da derivação de f de xy em relação a x. Em relação a x, tratando y como constante. Então vamos ver, vamos fazer devagar aqui isto. Vamos tomar então o exemplo que já usamos algumas vezes aqui, desta função dada na forma implícita, x2 mais xy mais y2 menos 3 igual a zero. Então, o que está aqui ao lado esquerdo é o meu f de xy. Recordem que a forma geral da forma implícita é f de xy igual a zero. Então, se ao lado direito não há um zero, eu vou fazer com que haja passando tudo que está ao lado direito para o lado esquerdo. E esta expressão algébrica que permaneceu, que ficou aqui do lado esquerdo, eu vou chamar de f de xy. Portanto, agora o meu foco é explicar a você o que significa fx, ou seja, eu vou derivar esta expressão em relação a x, tratando o y como uma constante. Então, se eu vou derivar esta expressão toda, x2 mais xy mais y2 menos 3 em relação a x, então isto vai ser uma soma de derivadas. Derivada de x ao quadrado primeiro em relação a x, mais a derivada de xy em relação a x, mais a derivada de y2 em relação a x e menos a derivada de 3 em relação a x. E claro, do lado direito eu tenho um zero, derivada de 0, 0 é uma constante, derivada de 0 é 0. Então, o que eu quero apenas é a derivada da expressão que se encontra do lado esquerdo em relação a x. Vamos lá? Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de xy em relação a x, tratando y como constante. Então, mais y é a constante. Então, a primeira regra de derivação me diz que se y é c vezes f, sua derivada
é esta mesma constante multiplicada pela derivada da função. Ora, aqui eu tenho o y, que está sendo tratado como constante, multiplicado por x. Portanto, a derivada de xy é o produto de y vezes a derivada de x, que eu sei que é 1, mas vou deixar assim por enquanto, apenas para deixar mais claro o processo de derivação. E agora vou derivar y ao quadrado em relação a x. Lembrando que y é constante. Então se y é constante, a derivada de y2 em relação a x é zero. Por quê? Se y é constante, y ao quadrado também é. Então, derivada de y ao quadrado em relação a x é zero. Menos a derivada de 3 em relação a x, que também é uma constante, vai dar zero. Portanto, daqui eu descobri que fx é 2x mais y. Então, já tenho o primeiro componente da minha fórmula. E agora, observe, vou subir um pouco mais, que a fórmula me diz que a derivada de y em relação a x é o sinal negativo do quociente formado por fx dividido por fy. Então, agora, vamos em busca de fy. E o que será fy? Claro, agora, analogamente, fica claro para mim que fy é a derivada da expressão f de xy em relação a y, tratando agora x como constante. Então, novamente, eu terei uma soma aqui. Então, eu tenho derivada de x ao quadrado mais a derivada de xy mais a derivada de y2 menos a derivada de 3. Então, daqui, fy, derivada de x ao quadrado em relação a y, tratando x como constante. Ora, se x é uma constante, então x ao quadrado também é. Então, a derivada de x ao quadrado em relação a y é zero. Mais xy, derivada de xy, mais x é uma constante. Então, seguro o x, primeira regra de derivação. Se y é c vezes f, sua derivada é esta mesma constante multiplicada pela derivada da função. Então, é x vezes a derivada de y em relação a ele mesmo, que eu sei que é 1. Mas eu vou deixar aí apenas para tornar mais claro o processo. E agora, a derivada de y ao quadrado em relação a y, 2y. Certo? É uma função potência, y elevado a n. Derivada de y elevado a n, a segunda fórmula, n vezes y elevado a n menos 1. Portanto, n é 2, então, derivada de y ao quadrado é 2 vezes y elevado a 2 menos 1, que é igual a 1. Menos a derivada de 3, que é zero, obviamente. Portanto, fy é igual a x vezes a derivada de y. A derivada de y em relação a ele mesmo é 1. Então, eu tenho x mais 2y. Então, a derivada desta função que nós colocamos, ou seja, f de xy igual a x ao quadrado mais xy mais y2 menos 3, tudo isso igual a zero. A derivada, aqui está oculta a relação y igual a f de x, existe.
embora esteja oculta essa relação. Então, meu y', que é a derivada de y em relação a x, é então o sinal negativo do quociente formado por fx, 2x mais y, dividido por fy, x mais 2y. Então, aqui está a derivada desta função. Perfeito? Então, aí está a sexta regra de derivação, que é a regra de derivação das funções dadas na forma implícita. E esta, que aqui se encontra, é a fórmula de derivação, ou seja, dy dx é o sinal negativo do quociente formado por fx dividido por fy. Então, eu espero que isto tenha ficado claro. Caso haja dúvidas, você pode submeter nos comentários deste vídeo e nos vemos então em uma próxima ocasião, num próximo vídeo.